Olá, nono ano, tudo bem? Vamos continuar com semelhanças de triângulos. Vamos para o nosso segundo vídeo para fechar com chave de ouro o assunto de semelhança de triângulos, as possíveis questões que venham a cair para vocês. Acredito que essa é a nossa última aula teórica, tá? E se houver necessidade, eu vou fazer mais uma só com as questões complicadas, só com as questões que precisam raciocinar um pouco mais do que simplesmente o basicão. Porém, todo basicão se limita àquilo que a gente viu, né? Achar os triângulos, achar os ângulos, achar os lados correspondentes e fazer a proporção. É só isso que a gente precisa, dependendo do que se pergunta, né? Não sei se na outra aula eu fiz isso, mas vamos fazer depois da vinheta. Ok, bora simbora com semelhança de triângulos, vídeo 2. E aqui estão minhas redes sociais, professor João Antônio, dá um oi lá no Telegram, dá um oi lá no Instagram. Se estiver assistindo minha aula agora, fotografa minha aula, tira um print do teu celular, tira um print da tua tela e bota lá no teu Instagram, né? Bota no Stories, me marca no Stories, né? Faz bem. E clica no joinha aqui para dizer que gostou do vídeo, clica no inscrever-se, né? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para saber quando eu tô trazendo novidade para vocês, certo? Bora lá. A gente já tinha visto o primeiro caso. O segundo caso, ou o segundo tipo de questão que você pode enfrentar na prova, é quando a questão não diz que os triângulos são semelhantes. Então, você tem que saber se eles são semelhantes ou não. Aqui, sinceramente, normalmente eles são. Afinal de contas, a gente está tratando de semelhança de triângulos, então eles são semelhantes, acredite. Só que, como eles são semelhantes, aí você vai ter que achar os ângulos certos, os lados certos, tudo do jeito como a gente está vendo, certo? Portanto, quando a questão não diz estes triângulos são semelhantes, você vai ter que provar, muitas vezes, provar que eles são semelhantes e por que eles são semelhantes. Bora lá? Dos tipos de questão que mais cai com semelhança de triângulos é quando a questão fala de uma reta paralela a um dos lados do triângulo. Nesse caso aqui, olha só, nós temos um triângulo, ele está em verde, tá certo? É o triângulo ABC, e nós temos uma reta paralela ao lado BC. Então veja, essa reta aqui, ela é paralela a esse lado do triângulo aqui, ó, esse lado BC. Então, questões que apresentam um triângulo e uma reta paralela cortando esse triângulo, paralela a um dos lados. Tem que ser paralela, atenção, tá aqui, ó. Tem que ser paralela a um dos lados do triângulo. Pronto. Então essa reta aqui, ela é paralela ao lado BC. Paralela, ok. Você tem dois triângulos aí. Quais são os dois triângulos, João? Você tem esse triângulo menor, AMN, e você tem esse triângulo maior, ABC. Então, novamente, tem um triângulo pequeno e tem um triângulo grande. Muito bem. Sempre vai ter um triângulo pequeno, um triângulo grande nas questões de semelhança de triângulos. Agora vamos aos lados, aos ângulos, certo? Esse ângulo daqui de cima, que eu vou chamar de ângulo de um traço só, esse ângulo aqui de cima é o mesmo ângulo para o triângulo grande e para o triângulo pequeno. Então esse ângulo é igual, congruente, no triângulo grande e no triângulo pequeno. E como as retas são paralelas, esse ângulo é correspondente a esse ângulo. Não é não? Já achei. Então este ângulo aqui é o de 3 traços, que é correspondente a esse ângulo aqui, que é o de 3 traços. Pronto. Achei os 3 ângulos congruentes. Então eu achei os 3 lados. Quais são os 3 lados? Eu vou chamar esse lado aqui, ó. Bora lá. Eu vou chamar esse lado aqui, que está entre o ângulo de um traço. Esse triângulo, sim. E quem são os triângulos?
Esse aqui é o triângulo pequeno. E o triângulo todo é o triângulo grande. Pronto. Existe o triângulo pequeno e existe o triângulo todo, que é o triângulo grande. Conseguiu enxergar? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa que eu acho importante fazer agora. Vou apagar tudo e mostrar você riscando da maneira certa. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Quem é o primeiro triângulo? O primeiro triângulo, o triângulo menor, é esse aqui. Estou riscando em azul. Esse aqui é o triângulo menor. Os ângulos do triângulo menor são esse aqui de cima, esse aqui da esquerda e esse aqui da direita. Os lados do triângulo menor são o lado que está entre o ângulo de um traço e o ângulo de dois traços, eu vou chamar de lado A. Esse lado que está entre o de 2 e o 3 é o B. E esse lado que está entre o de 1 e o de 3 é o C. Pronto. Desenhei os lados do triângulo menor. Certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que eu acho importante. Afastar um pouquinho. Afastar esse cara para cá. Triângulo menor. Quem é o triângulo maior? O triângulo maior é esse cara. Opa, deixa eu engrossar aqui a minha caneta para ficar melhor. O triângulo maior é esse cara. Quem são os ângulos desse cara? Veja, esse ângulo que está aqui em cima, ele é correspondente a esse ângulo no triângulo menor. Não é não? É o mesmo ângulo. Afinal de contas, o triângulo menor, se a gente for desenhar o triângulo menor, ele é colocado ali em cima. Vamos mostrar isso? Deixa eu selecionar aqui e eu vou agrupar isso aqui, porque aí fica melhor de trabalhar. Pronto, aqui, tá certo? Vê só, esse triângulo tá aqui, ó. Ele é esse triângulo aqui. Não é não? Deixa eu trazer para frente, porque aí eu posso jogar ele aqui em cima. Pronto, ó, esse triângulo é esse cara aqui. Então significa que esse ângulo aqui de cima é o mesmo ângulo aqui de cima. Certo? Vamos colocar esse cara aqui de novo. Pronto. Ok, quem são os outros dois ângulos do triângulo grande? Esse cara aqui, lembre-se que essa reta é paralela a essa reta. São paralelas. Quando duas retas paralelas elas são cortadas por uma transversal, os ângulos correspondentes são iguais. Então esse ângulo aqui é o de dois traços, porque ele é igual a esse ângulo de dois traços aqui. E esse cara aqui é correspondente ao ângulo de três traços. Porque essa reta é paralela, faz esses ângulos ficarem correspondentes. Então pronto. Vamos lá. Vamos ver aqui de novo. Consegui observar os dois triângulos. Consegui definir quem é quem em matéria de ângulo. Ângulo de um traço, ângulo de dois traços, ângulo de três traços. Certo? E agora? Agora eu vou colocar todo mundo. Deixa eu tirar essas setas daqui. Pronto. Eu vou colocar os lados, né? Veja. O lado A está entre o ângulo de um traço e o ângulo de dois. O ângulo de um traço, o ângulo de dois traços. Então esse cara aqui é o lado A. Todo esse cara aqui, de cima até embaixo, é o lado A. Certo? Todo. De lá de cima até lá embaixo.
todo esse cara aqui, que fica aqui embaixo deitadinho, todo esse lado aqui do triângulo é o lado B. E todo esse lado do triângulo aqui, tudo isso de cima até embaixo é o lado C. Ah, sabe o que a gente pode fazer agora? A gente pode agrupar também esse triângulo para ter os dois desenhos, certo? Deixa eu apagar esses tracinhos aqui para ficar mais fácil para você ver, certo? Apaga esses tracinhos aqui. Pronto. Agora eu vou apagar esta figura e vou agrupar esta aqui. Pronto. Agrupar. Agora sim, posso mexer com ela livremente, assim como eu posso mexer com esse triângulo livremente. Então, beleza. Olha o que está acontecendo. Trazer para frente para um não atrapalhar o outro. Pronto. Olha aí. Entendeu o que nós fizemos? Identificamos os lados. Então, a gente pode fazer a mesma ideia de proporção, gente. Mesma ideia de proporção. Tá certo? A gente tem o azul é o triângulo pequeno, o vermelho é o triângulo grande. Então, o lado A do triângulo pequeno sobre o lado A do triângulo grande tem que ser igual ao lado B do triângulo pequeno sobre o lado B do triângulo grande. Como é que a gente testa? Pequeno combina com pequeno, grande combina com grande, A com A, B com B, tudo certo. Essa proporção está correta. Posso fazer outra proporção se eu precisar. Posso fazer o C do pequeno sobre o C do grande tem que ser igual ao A do pequeno sobre o A do grande. Eu combino primeiro aquele que tem dois números, você sabe disso. Combino primeiro aquele que tem dois números, o resto tá tranquilo. Certo? Fez a proporção correta, resolveu. Olha só aqui, nesse desenho, por exemplo. Vamos identificar os triângulos, quem são? Né? Nesse primeiro desenho aqui, nós temos o triângulo de fora, ó, o triângulo de fora é esse DAC. Esse é o triângulo de fora. Esse ângulo aqui é comum para os dois triângulos. Esse ângulo aqui eu vou chamar de 2 traços, esse ângulo aqui eu vou chamar de 3 traços. Quem é a paralela a um dos lados? É essa aqui, ó. A paralela é essa aqui, BE. Certo? E aí eu tenho um triângulo aqui também, um triângulo. Esse ângulo é igual para os dois. Esse ângulo é o correspondente àquele de cima, 2 traços. Esse de baixo é correspondente ao de 3 traços, que eu não fiz 3 aqui porque ficou confuso. Pronto, 3. Achei os dois triângulos. Achou os dois triângulos? Dá nome aos ângulos, dá nome aos lados. Então, esse cara daqui é o A, esse cara é o B, esse cara é o C. No triângulo de fora, no triângulo preto, o cara daqui de cima é o A, esse lado todinho é o B, esse lado todinho é o C. Se você fez isso, se você conseguiu fazer isso nos desenhos em que você tem uma reta paralela a um dos lados, dá a impressão que tem um triângulo dentro do outro. Né? Mas esses dois triângulos, eles compartilham um único ângulo. Então vamos lá, quem é aqui? Triângulo grande. Triângulo grande é o ABC. Triângulo grande, ABC. Pronto, tá aqui. Quem são os ângulos? Esse aqui de cima, que é compartilhado entre os dois, é o 1. Esse aqui eu vou chamar de 2. Esse aqui eu vou chamar de 3. Pronto. Quem é o triângulo pequeno? O triângulo pequeno é esse cara aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Esse ângulo aqui é o ângulo de um traço só. Esse ângulo aqui é o ângulo de 2 traços. Esse ângulo aqui é o ângulo de 3 traços. Consegui. Vamos dar nomes aos bois. Esse lado é A, esse lado embaixo é B, esse lado é C. A mesma coisa eu faço com o de fora. Esse lado todinho é A, esse lado todinho é B, esse lado todinho é C. Pronto. Se eu der esses nomes, eu sei que eu vou fazer o A do pequeno sobre o A do grande tem que ser igual ao B do pequeno sobre o B do grande. Ou
O C do grande sobre o C do pequeno tem que ser igual ao B do grande sobre o B do pequeno. Você que manda, contanto que a proporção faça combinação retangular. Pequeno com pequeno, grande com grande, A com A, B com B. Grande com grande, pequeno com pequeno, C com C, B com B. Pronto. Formou o retângulo, a proporção está correta. A proporção está certa. Opa, bora lá. Lembra, em algumas questões da prova, pode ser pedido a você que você prove, mostre como você sabe que dois triângulos são semelhantes. Como é que você sabe que dois triângulos são semelhantes? Bom, existe o primeiro caso, que é um caso que a gente já conhecia, que é o caso ângulo-ângulo. Se um triângulo, se uma questão mostra para você, preste atenção nisso aqui. Ó. Se a questão ela mostra que existem dois ângulos no primeiro triângulo que são congruentes a dois ângulos no segundo triângulo, então o terceiro ângulo vai ser congruente também. E se o terceiro ângulo é congruente, o triângulo é semelhante. Os triângulos são semelhantes. Quer dizer, aqui, ó, aqui tem um ângulo com dois tracinhos. Aqui tem um ângulo com dois tracinhos. Aqui tem um ângulo com três tracinhos. Aqui tem um ângulo com três tracinhos. São dois ângulos semelhantes. Desculpa, são dois ângulos congruentes, dois pares. Então, eu posso deduzir tranquilamente que esse ângulo também é congruente a esse. Então, anote no seu caderno agora, se voltou sem o caderno, está todo errado. Pega o caderno agora e anota. Se a questão mostrar dois ângulos congruentes, então o terceiro também é. Dois ângulos congruentes, o terceiro também é. Ok? E se os três ângulos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Esse aqui é congruente a esse verde é congruente a esse de um traço é congruente a esse. Então, beleza, os dois triângulos são semelhantes. Esse é o chamado caso ângulo-ângulo. Se te mostram dois, você sabe que o terceiro também é. Certo? O que pode cair na prova esses dois ângulos são semelhantes por que caso? Pelo caso ângulo-ângulo. Se ele mostrar dois ângulos só, é ângulo-ângulo, né? Olha só, se aqui ele mostrar, se a questão mostrar, preste atenção a isso. Se a questão ela mostrar que tem dois lados no primeiro triângulo que são proporcionais a dois lados no outro triângulo e que o ângulo no meio deles é congruente, então os triângulos também são semelhantes. Como é que eu posso ver isso? É o chamado lado, ângulo, lado. A questão, se ela mostrar a você que existe o ângulo aqui, ó, existe o ângulo, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, beleza. E que tem dois lados, ó. De x para 2x multiplicou por 2. De y para 2y multiplicou por 2. Pronto, eles são proporcionais. Se dois lados são proporcionais e o ângulo no meio deles é congruente ao outro ângulo no meio do outro triângulo, então esses triângulos são semelhantes. Ou seja, se a questão só te mostra isso, minha gente, se a questão te mostra um lado, um ângulo no meio e um lado, e você percebe que o ângulo no meio é congruente e os lados são proporcionais, então isso é um caso de lado, ângulo, lado. Eu não sei nem por que é tão difícil. Vê, as pessoas confundem muito. Te mostraram um lado, um ângulo no meio do lado e o outro lado. Te mostraram dois lados. Te mostraram esse lado e te mostraram o ângulo no meio deles. É um caso de lado, ângulo, lado, né? Se te mostrarem dois ângulos, é o caso de ângulo, ângulo, né? É verdade. Se te mostrarem dois ângulos, é um caso de ângulo, ângulo. Se te mostrarem o lado, o ângulo e o lado, é um caso de lado, ângulo, lado. Certo? E, finalmente, se te mostrarem dois triângulos
mostrarem lado, lado e lado e você perceber que eles são proporcionais, isso é um caso de lado, lado, lado. Não sei. Vê, aqui tem x, aqui tem 3x, multiplicou por 3. Aqui tem y, aqui tem 3y, desculpa. Y para 3y multiplicou por 3 também. Aqui tem z, aqui tem 3z, multiplicou por 3 também. Então, se te mostrarem dois triângulos em que os lados não mostraram ângulos, só mostraram lados. Então, se você percebeu que os três lados que te mostraram no triângulo pequeno são proporcionais aos três lados que te mostraram no triângulo grande, então os dois triângulos são semelhantes. Como é que eu sei? Pelo caso lado, lado, lado. Então essa história de caso, ângulo, ângulo, caso, lado, ângulo, lado, caso, lado, lado, lado. Essas três formas são para argumentar, para defender, para provar que dois triângulos são semelhantes. O que pode cair na prova é você olhar para a questão e a questão pedir: como é que eu provo que esses dois triângulos são semelhantes? Pelo caso ângulo, 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 pelo caso lado, ângulo, lado, ou pelo caso lado, lado, lado. São três casos. Se te mostrarem dois ângulos, se te mostrarem um lado, um ângulo e um lado, o ângulo do meio entre os lados, e se te mostrarem três lados. Pronto, são três casos para você argumentar, para você defender a sua tese de que os dois triângulos são semelhantes. Ok, bora ver algumas questões? Identifique o caso que garante a semelhança dos seguintes pares de triângulos. Nós temos dois triângulos aqui. Você não está vendo? Aqui, ó. Isso aqui é um triângulo. E isso aqui é outro triângulo. Certo? Estão dizendo que eles são semelhantes. Como é que eu sei? Ou é se eles me derem dois ângulos, ou é se eles me dão um lado, um ângulo e um lado, e eu percebo que existe uma relação, ou se eles me fornecem os três lados e eu percebo que eles são proporcionais. Aí eles não me deram lados. Nenhum lado aqui. Não está dizendo aqui, isso aqui é quanto? É 8 centímetros? Não, ninguém disse. Então não estão me dando lados. O caso possível é ângulo, ângulo. Mas aí você diz, mas só me deram um ângulo, João. Só me deram esse aqui, ó. Me deram um ângulo e disseram que esse ângulo é igual a esse aqui, congruente. Certo. Um ângulo só, congruente com outro triângulo, é garantia de que os dois triângulos são semelhantes? Não. Eu tenho que ter dois ângulos congruentes. E agora, como é que eu saio? Gente, essas retas estão se cruzando no ponto A. Esse ângulo é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Lembra? A gente chama esses ângulos de ângulos opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Lembra disso? Quando você cruza duas linhas, duas retas, certo? Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Esse ângulo gordinho daqui é igual a esse ângulo gordinho daqui. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Portanto, eu consigo saber que esses dois ângulos vermelhos são iguais, os dois ângulos pretos são iguais. Então, eu sei que os dois ângulos verdes também são iguais. Então, o caso, certo, que garante que esses ângulos são semelhantes é o caso ângulo-ângulo. Eu usei o caso ângulo-ângulo para saber que eles são semelhantes. Certo? Bora para cá. Eu não vou nem estressar, vê? Me deram um lado, me deram um outro lado e me deram o ângulo que está no meio. Me deram um lado, me deram outro lado e me deram o ângulo congruente no meio. Me deram um lado, me deram um ângulo no meio e me deram outro lado. É claro que para eu conseguir identificar que eles dois são semelhantes, se eles forem semelhantes, foi pelo lado, ângulo, lado. Mas aí eu tenho que saber se eles são proporcionais. Eu tenho que saber se eles são proporcionais. Como é que eu faço isso? Né? Eu tenho que ver, ó.
14 sobre 21. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. 14 sobre 21 tem que ser igual a 24 sobre 36. 14 sobre 21. Vamos simplificar. Isso aqui vai ficar dividir por 7. É 21 aqui, João. É a 21. Certo? Dividir por 7. Se eu dividir isso aqui por 7, se eu dividir isso aqui por 7, a gente vai ter 2 sobre 3. Esse cara eu posso simplificar também? Pode. 24 eu posso dividir por 6. Não é isso? Posso dividir por 12. 12. 36 eu posso dividir por 12. O resultado aqui é 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Realmente eles são proporcionais. Então, o caso... Veja, mas a pergunta era... Eu já sei que eles são semelhantes. A pergunta é, qual é o caso que eu uso para provar? Nesse caso, eles me deram um lado, um ângulo e um lado. Lado, ângulo, lado. Oh, meu Deus. Aqui, jura, nós temos 3 casos. Se me derem 2 ângulos congruentes, se me derem um lado, um ângulo e um lado, e se me derem 3 lados. Olha para essas duas figuras. Me deram o quê? Me deram 3 lados. Então, o caso que é usado para identificar qual desses ângulos, que esses 2 triângulos são semelhantes, é o caso lado, lado, lado. Eu tenho que perceber se eles são congruentes, se eles são proporcionais. Né? 8 sobre 12 tem que ser igual a 10 sobre 15. Que tem que ser igual a 12 sobre 18. Eles têm que ser iguais. Bora lá? Divide isso aqui por 4. Vai ficar 2/3. Divide isso aqui por 5. Vai ficar 2/3. Divide isso aqui por 6. Vai ficar 2/3. Pronto, são todos iguais. Proporcionais. Os triângulos são semelhantes. Certo? Ok, qual é o lado aqui? Identifique qual é o caso que garante a semelhança entre os seguintes triângulos. Pares de triângulos. Ok. Ele me deu um ângulo. Esse cara é congruente a esse. É um caso, então, de você ter 2 triângulos, ter um triângulo, na verdade, e passou uma linha reta paralela a um dos lados, formando 2 triângulos. Então, quer dizer que esse ângulo aqui de cima é dividido entre os 2. É compartilhado. É o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo para o triângulo pequeno, é o mesmo ângulo para o triângulo grande. Então, isso aqui é um caso de ângulo-ângulo. Eu sei que esse triângulo pequeno... e que esse triângulo grande são semelhantes. Eu sei. Mas qual é o caso? Qual foi o argumento que eu usei? Foi o argumento ângulo-ângulo. Eu tenho esse ângulo congruente com esse e esse ângulo congruente com esse também. Pronto. Mesmo valor. Ok? Bora lá. Aqui. Nos itens a seguir, os triângulos ABC e EFG são semelhantes. Determine a razão de semelhança entre eles. A razão de semelhança. Vê só que problema, entre aspas, certo? Vamos identificar os triângulos ABC. ABC é o triângulo grande, ó. ABC. Isso aqui é o triângulo grande. Ok? E EFG. O triângulo pequeno. Pronto. Triângulo grande, triângulo pequeno. Certo? Vamos dar nomes aos bois? Bora. Isso aqui é o ângulo reto do triângulo. Isso aqui é o ângulo reto do triângulo. Tudo bem. Certo? Esse aqui, eu vou chamar, eu vou pegar o lado que está inclinado aqui. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Como é que a gente acharia os outros ângulos? Esse lado aqui é o lado A.
Eu vou chamar esse lado de lado A. Todo esse lado aqui eu vou chamar de lado A. Por quê? Porque ele está oposto ao ângulo reto. Então esse lado aqui eu vou chamar de lado A. Que é o Z, né? Então esse Z é o meu lado A. Ou se você quiser, você já pode chamar pela letra. Esse cara aqui é correspondente ao Z. Esse cara aqui é correspondente ao Z. Essa inclinação aqui mais comprida é essa inclinação aqui. Ou seja, esse cara aqui é o equivalente ao X. E esse cara aqui é equivalente ao Y. Pronto. Achamos. Achamos quem é quem. Olhando, né? Certo, mas tem esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de altura do triângulo. Isso aqui é a altura do triângulo. Por quê? Porque está a 90 graus da base, 90 graus do chão. Certo? Então isso aqui é a altura do triângulo. A única relação que eu tenho de número é entre as alturas. Não é? Veja só. Eu quero saber qual é a razão de semelhança entre os triângulos ABC, que é o grande, e EFG, que é o pequeno. Então, a razão de semelhança vai ser sempre feita com o grande em cima e o pequeno embaixo. Razão de semelhança é isso. Certo? Eu poderia pegar qualquer lado. Por exemplo, eu poderia pegar o Z do grande e dividir pelo Z do pequeno. Mas eu não tenho o Z do pequeno. Certo? Eu poderia fazer o X do grande dividido pelo X do pequeno, mas eu não tenho o X do pequeno, eu tenho o X do grande. Eu dei nomes aos bois, o X do grande é 8. O X do pequeno é X. Então a única forma que eu tenho de comparar é pela altura. A altura do grande dividida pela altura do pequeno. Isso vai dar 4,8 dividido por 2,4. Fácil demais. 4,8 dividido por 2,4. Multiplica os dois por 10. Multiplica os dois por 10 e a vírgula vai andar. Certo? Se você pegar esse cara aqui, multiplicar por 10, vai ficar 48. Se você pegar esse cara aqui e multiplicar por 10, vai ficar 24. 48 dividido por 24. 24 é metade de 48. Isso dá 2. A razão de semelhança entre os dois é que o triângulo maior, tudo que estiver no triângulo maior, é 2 vezes maior do que o que está no triângulo menor. Então veja só, olha o desenho aqui para isso ficar claro. Do 4,8 para o 2,4, dividiu por 2. 4,8 para o 2,4, divide por 2. Então todo mundo divide por 2. 10 tem que dividir por 2 para o seu equivalente. Dá 5. 6 tem que dividir por 2 para o seu equivalente. Dá 3. 8 tem que dividir por 2 para o seu equivalente. Dá 4. Acabou. Então, razão de semelhança entre os dois, eu fui lá na altura, comparar a altura, porque era a única dupla de dados, a única dupla de informações que era composta só por números. Certo? E aí eu percebi que esse aqui é 2 vezes maior do que esse. E o resultado foi que todo mundo é 2 vezes maior do que a versão do triângulo menor. Ok? Bora lá. Nossa! Nos itens a seguir, o triângulo ABC e EFG são semelhantes. O que é que eu faço agora? Bom, primeira coisa bora lá, bora ver quem é quem. Eu tenho um ângulo de 2 traços aqui, um ângulo de 2 traços aqui. Um ângulo de 2 traços aqui, um ângulo de 2 traços aqui. Ora, isso é um triângulo isósceles. Tem 2 lados iguais, certo? Aqui embaixo é 20, aqui é 26, aqui é 26, certo? O que é que ele quer saber? Ele quer saber a razão. Beleza, vamos lá. O único lado que eu tenho número é esse lado de cá, ó. Esse lado de cá
eu tenho correspondente para esse lado de cá. Então a razão é 26 sobre 39. Porque ele quer a razão entre o triângulo ABC, e esse aqui é o pequeno, e o triângulo EFG, esse aqui é o grande. Então eu tenho que fazer a razão entre o pequeno e o grande, que é o que ele está pedindo. Note quem é que ele está pedindo. Toda vez que ele pede a razão entre duas coisas, a primeira que ele fala, a primeira que ele menciona, tem que ficar na parte de cima da fração. A segunda que ele menciona tem que ficar na parte de baixo da fração. Certo? Então, a única comparação que eu posso fazer é entre esse lado e esse lado, 26 por 39. Parece que não dá para simplificar, mas dá. Você pode dividir isso aqui por 13 e dividir isso aqui por 13. 39 é 3 vezes 13. 26 é 2 vezes 13. Então a razão é 2 terços. A razão é 2 terços. O que é que eu faço agora? Vou comparar os outros. Primeiro, esse x eu já sei quanto é. Porque se aqui é 26 e aqui é 26, esse virou 39, o x virou 39. Ou seja, o triângulo continua com dois lados iguais. Certo? Não preciso me preocupar muito com isso. Agora, aqui tem 20, aqui embaixo tem 20. Aqui embaixo tem y. Então eu vou fazer assim, né? Olha só, 2 terços é igual, do menor para o maior, a 20 sobre y. 2 terços, não é 2 terços. 2 terços é igual a 20 sobre y. Já dei a resposta, né? Ó, 2 vezes y é isso. 2 vezes y é igual a 3 vezes 20. 2 vezes y é igual a 60. Y é igual a 60 dividido por 2. Y é igual a 30. X é igual a 39, y é igual a 30. Agora precisamos achar o z. O z é esse cara aqui, que é correspondente à altura do triângulo. Então, a gente faz assim. 2 terços, que é a razão de semelhança, é igual a z, que está no pequeno, sobre 36. Cruza, 2 vezes 36, igual a 3 vezes z. 72 é igual a 3 vezes z. 72 sobre 3 é igual a z. 72 dividido por 3 dá 24. Z é igual a 24. Ok? Fácil. Se você achar essa relação, ou tá bem tranquilo. Certo? Bora lá. Identifique o caso de semelhança e os lados correspondentes aos seguintes pares de triângulos semelhantes. Depois calcule o valor de x e y. Então a gente vai ter que achar os triângulos, achar os ângulos, achar os lados e tudo mais. Certo? Então bora lá. 2 triângulos. Tá vendo? Tem um triângulo menor aqui. Vamos chamar esse cara de triângulo pequeno. E tem um triângulo maior aqui, que é o triângulo grande. Né? Vem daqui. Oh, meu Deus. Bora escrever corretamente. Vem daqui até aqui. Vem daqui até aqui. E vem daqui até aqui. Pronto. 2 triângulos. Primeiro identificamos aqui que tem um ângulo reto. Muito bem. Tem um ângulo reto aqui também. Já achamos o primeiro par de ângulos correspondentes. Certo? Aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então, esse cara é igual a esse. Ângulos opostos pelo vértice. O vértice é isso aqui. Então, significa que este ângulo tem que ser igual a este ângulo. Então, como foi que nós descobrimos
que estes triângulos são semelhantes. O caso de semelhança foi ângulo-ângulo, porque eu percebi que esse ângulo era igual a esse e que esse ângulo era igual a esse. Muito bem. Agora vamos dar nomes aos bois, aos lados. Eu já dei nome aos ângulos, né? Já identifiquei os ângulos, certo? Então, esse cara que está entre o laranja e o verde, esse cara que está entre o ângulo de um traço e o ângulo reto, eu vou chamar de A, do pequeno. E esse cara que está entre o ângulo verde e o ângulo laranja, eu vou chamar de A, do grande. Então, o A do pequeno vale 4 e o A do grande vale Y. Certo? Esse cara que está na vertical aqui, ele está entre o ângulo verde e o ângulo rosa. Ângulo reto e o ângulo de 2 traços. Vou chamar você de B, do grande. O que está entre o verde e o rosa é o B, nesse caso do pequeno. O B do pequeno vale 3, o B do grande vale 9. Acabei de achar quem vai me dar a razão de semelhança. Eu só vou achar a razão de semelhança quando eu achar duas informações gêmeas que só tem números, que não tem incógnitas, não tem X, não tem Y, certo? O outro lado aqui, que está entre o lado de o ângulo de 2 traços e o ângulo de um traço. Aqui, entre o ângulo de 2 traços e o ângulo de um traço, é C. Isso aqui é o C do grande, isso aqui é o C do pequeno. C do pequeno, 15. C do grande, X. Pronto. Razão de semelhança. Vamos comparar esses dois aqui. Razão de semelhança. Note bem, eu quero saber a razão de semelhança. Ele não diz exatamente de quem. Mas eu vou dizer entre o grande e o pequeno. Pronto, entre o grande e o pequeno. A razão de semelhança entre o grande e o pequeno. 9 terços. A razão de semelhança entre o grande e o pequeno é 9 terços. Significa que a razão de semelhança é 3. A razão de semelhança entre eles é 3. Ou seja, o grande é 3 vezes maior que o pequeno. O grande, os lados do grande são 3 vezes maiores do que o pequeno. Então, está provado, né? Ó, por que está provado? 3 vira 9. Beleza. 4 tem que multiplicar por 3 para chegar no seu concorrente, no seu coincidente, no seu ângulo, no seu lado homólogo, como o livro fala. Então 4 tem que virar 3, quer dizer, o A do pequeno tem que ser multiplicado por 3 para dar o A do grande. Isso aqui vai dar 12. E o C do pequeno tem que ser multiplicado por 3 para dar o C do grande. Então o X é 45. 15 vezes 3, 45. Portanto, a razão de semelhança entre os dois é 3. O X é 45, o Y é 12. Fácil. Podia usar proporção? Claro que podia usar proporção. Ó, do grande para o pequeno, do A do grande para o A do pequeno. A proporção do grande para o pequeno é 3. Então 3 é igual. Quem é o A do grande? O A do grande é Y. Quem é o A do pequeno? 4. Certo? Passo 4 para cá multiplicando. Y é igual a 3 vezes 4. Y é igual a 12. Posso fazer proporção se quiser. A mesma coisa vai acontecer quando você fizer a proporção no 45, no 15 para o 45. Bora lá? Pronto. Identifique o caso de semelhança de triângulos, que foi usado para descobrir isso aí. Olha, eu tenho 2 triângulos aqui. Eu tenho esse triângulo menor
Esse triângulo menor, ele tem um ângulo reto, ele tem esse ângulo aqui com um traço, certo? O triângulo maior, ele tem esse ângulo reto e esse ângulo de um traço, que é o mesmo ângulo de um traço funciona para os dois triângulos. Então isso é um caso de semelhança ângulo-ângulo. Eu sei que eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos iguais. Porque se eles têm dois, eles têm três. Esse cara é igual a esse. Pronto. Agora, quem eu preciso dar nomes? Por favor, preste atenção, porque eu vi muita gente errando isso. Muita gente errando isso que eu vou mostrar. Tá certo? Entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços está o 9. Vou chamar esse lado aqui de A. Entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços está o lado A. Esse é o lado A do grande. Esse é o lado A do pequeno. Certo? Entre o ângulo de dois traços e o ângulo de um traço está o que eu vou chamar de B. Esse é o B do pequeno. X é o B do pequeno. Mas quem é o B do grande? Preste bem atenção. Muita gente acha, cuidado com isso, muita gente acha que o B do grande é esse 10 aqui. É não. O B do grande, a parte B, o lado B do grande, é o 10 mais o X, ou seja, é tudo isso. Tudo isso. Porque o triângulo grande é tudo isso. O triângulo grande é tudo isso. Então, o lado B é esse aqui, ó. Ó, o B é tudo isso aqui de cima. Então, vamos dar nomes aos bois ali. Quem é o A do pequeno? O A do pequeno é o 9. Quem é o lado A do grande? O lado A do grande é o Y. Quem é o lado B do pequeno? O lado B do pequeno é X. Quem é o lado B do grande? Olha só, é 10 mais X. É o lado todo. Muito bem. Certo? Agora vamos lá para baixo. Quem é o lado C do pequeno? O lado C do pequeno é 12. Quem é o lado C do grande? O lado C do grande vai daqui até aqui. É 8 mais 12, 20. Não esquece de somar, não. Porque se dois lados estão, se dois segmentos de reta estão encostados, é porque eles estão sendo somados. Não esquece disso, não. Quando você monta isso, aqui, a sua questão está respondida. Bora fazer? Primeiro a gente vai ter que identificar quem é que já é só número. Essa parte aqui. Vamos lá. O C do pequeno dividido pelo C do grande. Eu vou fazer uma relação, uma razão do pequeno para o grande. Certo? 12 sobre 20. 12 sobre 20. Se eu divido esse cara por 4 e divido esse cara por 4, o resultado é 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5. Essa aqui é a razão de semelhança. Essa é a relação que existe de semelhança. Tá? Agora eu posso aplicar com tudinho. 3/5 é igual ao B do pequeno dividido pelo B do grande. Isso significa que 3/5 é igual a x sobre x mais 10. Já sabe o que tem que fazer. Multiplica 5 por x, multiplica 3 por isso aqui. 5x é igual a 3 vezes todo mundo, x mais 10, todo mundo. Certo? 5x é igual a 3x mais
30. Porque o 3 vai multiplicar o x, o 3 vai multiplicar o 10. Certo? Ok, e agora? Agora, 5x é igual... Igual não, né? Vamos passar o 3x para cá. 5x menos 3x é igual a 30. 5x menos 3x, por que menos, João? Porque ele estava aqui positivo, né? Passou para o outro lado do negativo. 2x. 2x igual a 30. X só pode ser 15, que é 30 dividido por 2. Ok? Portanto, x é igual a 15. A gente já tinha achado, né, o caso de semelhança, ângulo-ângulo. E agora, calcule os lados. Calcule, na verdade, os valores de x e y. X está aqui, é 15. E agora a gente vai fazer a última, que a última é o seguinte: 3/5, que é a relação entre o pequeno e o grande, é igual ao a do pequeno sobre o a do grande. 3/5 é igual a do pequeno é 9, a do grande é y. Faz isso, cruzado. Então a gente vai ter que 3y é igual a 9 vezes 5. A gente percebe... que lindo! A gente percebe, é dar o mesmo resultado. Y é igual a 45, né? 3y é igual a 45, y é igual a 45 dividido por 3, y é igual a 15. Então, nosso y aqui também é 15. O x é 15, o y é 15, resolvido. Tá faltando pouco, tá faltando pouco. Olha só. Nessas aqui, eu vou precisar que vocês percebam o seguinte, ó. Aqui eu não tenho retas paralelas, mas eu tenho dois triângulos semelhantes. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo reto que é igual a esse ângulo reto. Certo? Aqui eu tenho esse ângulo de um traço que ele pertence tanto ao triângulo pequeno, ó, triângulo pequeno, quanto pertence ao triângulo grande. O triângulo grande é daqui, vai correndo até aqui, né? Vamos botar aqui um pouquinho, ó. Sobe, vem pra cá. Esse todinho aqui é o triângulo grande, ó, pronto. Então, são dois triângulos semelhantes, por quê? Porque, usando o caso de ângulo-ângulo, esse ângulo que eu vou pintar de rosa é igual para os dois, e esse ângulo reto é igual para os dois, e isso significa que esse ângulo que sobra é igual para os dois. Pronto. 3 ângulos igual para os dois. Que é, desculpa, que é esse cara aqui, ó. É o ângulo que sobra. Pronto. Tranquilo. 2 triângulos semelhantes. Agora vamos dar nomes aos lados, né? Vamos dar nomes aos lados. Esse cara aqui de baixo, que fica entre o ângulo rosa e o ângulo azul, vou chamar de A. A do pequeno. Certo? O ângulo que fica, atenção, o ângulo que fica entre o rosa e o dois traços. Aqui em cima, o que fica entre o rosa e o dois traços é isso aqui tudinho. Então isso aqui é o A do grande. Certo? Ok, o que fica entre o ângulo reto e o ângulo rosa é o B. Esse aqui é o B do pequeno. Ângulo reto e ângulo rosa. No grande, o ângulo rosa está aqui, o ângulo reto está aqui. Isso aqui tudinho é o B do grande. E o C? O C é o que fica entre o ângulo reto e o ângulo de dois traços. O C do pequeno é esse, o C do grande é esse cara aqui. Agora a gente pode preencher. O segredo é preencher isso. Demora, mas o segredo é preencher isso para você não errar. Quanto é que vale o A do pequeno? O A do pequeno vale 13. Quanto é que vale o A do grande?
O A do grande é tudo isso aqui, ó. 12 mais x. Porque é a hipotenusa toda do triângulo, né? Ok. Quem é o A, quem é o B do pequeno? O B do pequeno tá aqui, ó, 12. Quem é o B do grande? O B do grande é quem tá, atenção para isso, o B do grande é quem tá entre o ângulo rosa e o ângulo reto. O B do grande é o 24. Pronto. Acabou, resolveu, ó, resolveu a questão. O C do pequeno é o Y, o C do grande é o 10. Chegou nesses dados? Olha, você chegou nesses dados? Dá uma olhada nessas informações aqui. Sim, a diferença, a relação, a razão que existe entre os dois é que o pequeno tem que ser multiplicado por 2. Tudo tem que ser multiplicado por 2 para chegar no triângulo grande. Então veja só, se a gente apagar tudo que está aqui, ó. Se a gente apagar tudo que está aqui. Vamos limpar esse negócio. Eu já sei que eu descobri a semelhança pelo caso de ângulo-ângulo. Ó, o 12, que é esse lado aqui, virou 24. Multiplicou por 2. O lado C, que é o Y, ele tem que multiplicar por 2 para virar 10. Se ele tem que multiplicar por 2 para virar 10, então o 10 precisa ser dividido por 2 para virar Y. O Y só pode ser 5. Y é 5. E o X? O A do pequeno é 13. Vê. De 12 para cá, multiplicou por 2. De Y para cá, multiplicou por 2. De 13 para cá, tem que multiplicar por 2. 13 vezes 2 dá 26. Então eu sei que isso aqui é igual a 26. Ou seja, 12 mais x tem que ser igual a 26. Certo? Esse lado aqui todinho tem que ser 26. Porque esse lado aqui é 13, quando multiplicado por 2 tem que virar 26. Certo? 12 mais x é 26. X é igual a 26 menos 12. X é igual a 14. Portanto, esse cara aqui vale 14. Proporção é isso. Certo? Vamos para a última. Tá faltando pouco tempo para a gente chegar na 1 hora. E aí, ó, a última. Novamente. E aí? Será que a gente consegue interpretar isso direitinho? Consegue. Ou se consegue. Olha só. Presta atenção a isso aqui. Presta atenção a isso aqui. Aqui tem um ângulo com 2 traços. O triângulo maior, primeiro, o triângulo maior, você já sabe quem é. O triângulo maior é esse cara aqui, ó. Tá e tá. Primeiro passo é achar os triângulos. Esse é o triângulo maior. Triângulo menor é esse aqui, ó. Tá. Pronto, tem 2 triângulos, o maior e o menor. Eu já percebi que ele desenhou 2 ângulos aqui, ó. 2 ângulos com 2 traços. Então esse ângulo de baixo é igual a esse ângulo de cima. E esse cara aqui é igual para os dois. Porque esse ângulo rosa pertence tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. Isso significa que este último ângulo é igual a este último ângulo no triângulo grande. Veja, eu estou analisando, veja, o caso desse ângulo é esse todo, tá?
Não é só esse lado de cá aqui, não. É todo o lado, todo esse lado, porque é o triângulo preto. O caso de semelhança de triângulos aconteceu por ângulo-ângulo. Eles me deram dois ângulos e eu descobri que eles são semelhantes. Agora vamos descobrir quem é quem, né? Quem é quem. Vamos chamar o lado entre o ângulo roxo e o ângulo verde, vamos chamar de A. Esse é o A do pequeno. Certo? Então, quem é o ângulo A grande? O A grande é tudo isso aqui. Que é entre o roxo e o verde. Entre o roxo e o verde é o A grande. Entre o roxo e o azul, vamos chamar de B. Entre o roxo e o azul, B pequeno. Entre o roxo e o azul, B grande, está aqui. B grande. Muito bem. Agora, entre o azul e o verde. Entre o azul e o verde está aqui C pequeno. E esse cara aqui é o C grande. Pronto. Entre o ângulo azul e o verde. Bora lá? Vamos escrever. A pequeno. A pequeno é X. A grande é igual a 4 mais 5. 9. Pronto. B pequeno. B pequeno é 4. B pequeno vale 4. B grande. B grande. Eu acho que eu não tenho alguma coisa errada. A pequeno é o X. Não, é isso mesmo. É o X também. B grande. B grande é o X. Porque são o mesmo lado. O A pequeno e o B grande são iguais. O A pequeno e o B grande são iguais. Ok. Agora, bora lá. O que é que eu tenho aqui agora? Bom, C. O C pequeno. Quem é o C pequeno? O C pequeno é Y. O C grande é 5. Certo? Eita! E agora como é que a gente faz? E agora como é que a gente faz? Estou aqui tentando, raciocinando uma forma de fazer isso funcionar. Bom, eu acho que a gente vai ter que fazer mais de um, né? Então, bora lá. Bora fazer isso aqui. Ó. Já sei como a gente pode fazer isso. A gente pode fazer assim, ó. O A do pequeno está para o A do grande, assim como o B do pequeno está para o B do grande. Ah, João, mas aí a gente vai ter duas incógnitas. Não, porque as duas incógnitas são exatamente iguais. Na verdade, vê o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso aqui. X, que é o A do pequeno, está para 9, assim como 4, que é o A do grande, está para X, que é o B do pequeno, na verdade, está para X, que é o B do grande. Pronto. Aí o que é que vai acontecer? Ó, vai acontecer isso aqui. X vezes X é igual a 9 vezes 4. X ao quadrado é igual a 36. X é igual a raiz quadrada de 36. X é igual a 6. Pronto. Descobrimos o nosso X. X é igual a 6. Agora a gente pode brincar. Agora a gente tem como brincar. Como? Já que eu sei que X é 6, então eu sei que aqui é 6 e eu sei que aqui é 6. Pronto. Aí é fácil agora. O B do pequeno sobre o B do grande é igual ao C do pequeno sobre o C do grande. Certo? Isso significa, corta aqui, ó.
6y é igual a 20. 4 vezes 5 é 20. Y é igual a 20 dividido por 6. Y é igual, simplificando, vai ficar 10 terços, né? Se quiser fazer, vai ficar y igual a 3,3333 infinitamente. Ok? Pronto, com isso a gente finaliza essa nossa aula. Talvez eu grave mais um vídeo com as questões mais pesadas do livro, tá? Escolher algumas das questões mais pesadas. Vai nas minhas redes sociais, né? Se você não tem meu contato direto, se você não está entre os meus alunos do grupo, né? Do grupo do reforço, do 9º ano, aí você manda um oi aí para @professor João Antônio e diz, olha, eu queria que você respondesse essa questão do livro, ou então essa questão do livro suplementar. Escolhe para a gente poder resolver, para se preparar para essa prova, ok? Grande abraço, fica com Deus, vamos embora que a prova já é sexta.